Opa, gente, esses dias acabou saindo o último episódio de Digital Circus e eu vou estar falando sobre o episódio, o que eu achei, então, sem mais relações, vambora. O episódio começa onde o outro terminou, onde o King conta pro pessoal que ele deletou o King sem querer. E nisso o Jax vai ficar indignado, até porque o King é quem criou o circo. E depois o King revela que na verdade eles são scans cerebrais, ou seja, são como cópias digitais. O pessoal se afasta e fica de mal um com o outro. Mais pra frente vão aprendendo a manipular os poderes novos, o Jax se abstrai e eles tentam conter ele. Por aí o episódio vai se desenrolando. Esse episódio vai ter bastante foco no Jax, onde após sua abstração, a Pomni acaba entrando na mente dele. O episódio também tem alguns flashbacks do Jax com o Kaufman e a Ribbit. Sinceramente, eu gostei bastante do episódio. Começando nos pontos positivos, o passado do Jax foi definitivamente o mais trágico que a gente teve na série. E foi bem satisfatório pra mim. Até porque mostrou mais ainda o quão babaca ele foi com as pessoas. E isso vem sendo mostrado desde o episódio 1. E apesar dele ser meu personagem favorito, eu não defendo ele. Ele teve várias oportunidades de mudar, mas se prendeu tanto ao passado que não conseguiu mais seguir em frente. O desfecho da história em si, pra mim, foi bem satisfatório. E foi aquele final meio agridoce, que eles aceitaram ver lá, mas ainda assim, nada daquilo é real, sabe? Agora falando sobre os pontos negativos, pra ser sincero, eu só vi dois problemas nesse final, sendo a falta de destaque, mesmo a Mina, de outros personagens. A Agatha, por exemplo, um dos que eu mais queria ver um aprofundamento maior. E o outro problema são as coisas sem explicação que a gente teve, como por exemplo a abstração. De uma maneira geral, era isso que eu tinha pra falar sobre o episódio. A experiência de acompanhar Digital Circus nesses 3 anos foi simplesmente maravilhosa. Se eu não conhecesse Digital Circus, eu acho que eu provavelmente nunca nem teria ouvido falar da Glitch. Ou talvez só teria ouvido falar mais pra frente, mas o fato da primeira série que eu vi da Glitch ter sido Digital Circus é algo que faz eu me apegar muito a essa série. Depois de conhecer Digital Circus, eu conheci Murder Drones, por exemplo, que também virou uma das minhas séries favoritas juntamente com Digital Circus. E foi de lá pra cá que eu me tornei fã da Glitch. E como eu disse, foi muito legal acompanhar Digital Circus nesses 3 anos. Tô lá desde o episódio piloto, acho que quando eu assisti, provavelmente tinham se passado o quê? Um dia desde o lançamento do piloto. E eu tava lá praticamente desde o início, acompanhando cada lançamento do episódio. Várias teorias dos fãs, muitas teorias se confirmando, outras que não eram meio nada a ver, que foram desmentidas. Mas, sinceramente, Digital Circus foi uma das séries mais especiais pra mim da minha vida, assim. Realmente eu amei acompanhar esses 3 anos. Então, eu me despeço por aqui. Falou.